Vamos chamar agora a nossa irmã Valéria, que tem sido uma bênção. Ela é uma das nossas irmãs que faz o devocional aqui na igreja. E ela é um destaque, né? Uma irmã que Deus tem usado também poderosamente. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Porque não será a irmã, mas será o Espírito Santo de Deus. Amém? Estenda suas mãos. Senhor, está aqui, Senhor Jesus, a Valéria. E ela se preparou. Mas, Senhor, a boca dela não é dela, é tua. Usa ela como tu queres. Leva cativo tudo aquilo que vem contrário, Deus. Cobre o seu esposo, os seus filhos, toda a tua parentela. Fala com a tua igreja. Fala conosco, papai. Queremos ouvir a tua voz através da tua filha, Pai. Deus, que somente a tua voz tenha primeiro lugar no nosso coração. Usa a tua filha como tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser uma bênção. Saúde, irmãs, com a paz do Senhor. Saúde a todos que estão em casa. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E depois de palavras tão abençoadas, né? De livramento, de cura, com louvor tão abençoado. Como a pastora falou, a gente podia ir embora agora, né? Que aí também Deus me livrava da responsabilidade, né? De estar aqui. Mas para honra e glória do Senhor, aqui estou. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede para Deus, porque Deus dá. Eu lembro que eu ficava sentadinha ali no meu cantinho de costume. E às vezes eu olhava assim, meus meninos pequenos, falava: Senhor, um dia eu sei que o Senhor vai me colocar para falar a tua palavra, eu sei que o Senhor vai, né, me usar dessa forma, porque assim, eu cresci quase dentro da igreja, não foi dentro da igreja porque deu tempo da minha mãe chegar no hospital, mas fui criada na construção da igreja, correndo em volta da igreja, e sempre muito envolvida. E quando meus filhos chegaram, eu tive que dar uma pausa, né, uma brecada para cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, né, organizar a casa. E agora eu estou voltando aos poucos. E hoje, às 5 e pouco da manhã, estava eu junto com a pastora Ailton, ela não sabe, mas estava eu lá em casa, em luta, né, orando, clamando a Deus, falando com Deus que... por que eu estava tão agoniada, por que eu estava tão oprimida, por que eu estava tão angustiada. Né? Então, nós estávamos juntas, pastor. Eu estava lá, eu na minha casa, a senhora na sua. Né? E Deus realmente tem algo a falar para nós nessa noite. Né? Porque eu estou acostumada a falar de manhã, e já estou aqui nessa manhã, mas nessa noite. E eu creio que aquilo que Ele preparou foi por Ele. Eu estou aqui como instrumento. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ele. Né? Tem um bichinho que tenta destruir a nossa vida diante de Deus, que se chama orgulho. Né? Então, para a honra e glória do Senhor, eu já quero, né, acabar com ele aqui de pronto, né, e dizer que eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Eu estou aqui porque o Senhor me sustenta. Eu estou aqui porque é Ele quem cuida de mim. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estar aqui nessa noite. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Eu sei que é o Senhor quem nos sustenta a cada dia. E se ainda estamos aqui respirando, é porque o Senhor tem um propósito ainda nas nossas vidas. E é com esse propósito, Senhor, que eu chego aqui nesta noite, para me colocar como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado nas últimas segundas-feiras o livro de Josué. Né? E hoje a gente vai estar lendo Josué 11. E vamos falar um pouquinho sobre a história de Josué. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler a palavra de Deus, porque é o mais importante, né? A palavra de Deus é viva, e eu, às vezes, acho engraçado quando o pregador fala assim: olha, eu vou ter que ler muito, viu? Não, você tem que ler mesmo, tá certo. Tá certíssimo, é a palavra de Deus, o mais importante, né? Se a gente só ler a palavra e for para casa, já estamos abençoados, porque a palavra de Deus é viva. Amém? Então, vamos lá, Josué 11. Outras vitórias de Josué. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Zobabe, rei de Madom, e ao rei Sirom, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa.
Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com ele, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles, às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir, de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe de Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Eu queria que a gente prestasse bem atenção nos versículos 18 e 19. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Vou ler de novo 23, um pedacinho. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. Voltando em Josué 1, a gente vê lá no iniciozinho do capítulo que fala assim: quando Moisés morre e Josué recebe a missão de entregar o povo, ou de entregar as cidades ao povo de Israel. Deus fala para ele no versículo 5. Não, aliás, no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o mar grande para o poente, o qual será o vosso limite. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então lá no capítulo 1, Deus promete a Josué que ele fará o povo herdar toda aquela terra, né? Então o povo tem uma promessa. E o que aconteceu? Josué chegou com o povo e falou assim: vocês dão licença que Deus mandou
né, vocês saírem para eu tomar posse dessa terra. Foi assim, não foi? Vocês dão licença? Foi assim? Não. Nós vimos lá no capítulo 10, no capítulo 11, que Josué guerreou todos os dias, até que tomou toda a terra que havia sido prometida. Josué guerreou. E aí no capítulo 1, a gente vê que havia uma herança, a promessa de uma herança, mas que eles, para tomarem posse dessa herança, não foi algo que chegou de mão beijada. Eles precisaram lutar para conquistar aquela herança. Era uma promessa divina, era uma herança divina, mas eles precisaram se posicionar e eles precisaram lutar para conquistar aquela herança. No capítulo 2, a gente vê que aquela herança era algo divino, era algo legal, mas que Deus deu estratégias para Josué. Deus mostrou o que ele precisava fazer, e aí ele manda os espias para olhar Jericó. E aí os espias voltam, dizem o que eles viram em Jericó. No capítulo 3, a gente vê que houve um milagre quando a água é separada para o povo passar a pé enxuto. Então, Deus foi preparando aquele povo para que ele pudesse o quê? Para que ele pudesse tomar posse daquela herança. Deus foi dando estratégias, Deus foi mostrando durante o caminho. É igual a gente quando vê a história de José, que José teve o sonho aos 17 anos, mas ele só tomou posse do sonho com 30. É exatamente isso, há um processo. E na história de Josué, nós vemos exatamente isso, que Deus foi utilizando um processo para preparar o povo para chegar na terra prometida. No capítulo 4 de Josué, a gente vê também a importância de nós termos marcos na nossa vida. O que Deus fala lá para Josué quando eles passam o Jordão? Diga para 12 homens pegarem 12 pedras e essas 12 pedras vocês façam um altar, vocês façam um marco, para que essas pedras sirvam de testemunho às futuras gerações. Então a gente vê também o quê? Deus ensinando o povo a escrever a sua história. Deus ensinando o povo a registrar a sua história. Para quê? Para que os filhos de seus filhos, os netos de seus netos, pudessem olhar para aquelas pedras e saber, um dia Deus abriu o Rio Jordão para a gente passar. Então, trazendo isso para nós, né? Nós temos registrado a nossa história, nós temos contado para os nossos filhos, para os nossos descendentes, aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós temos registrado isso com exemplos, nós temos trocado história com nossos filhos. Eu acho engraçado que às vezes lá em casa a gente está conversando, e aí o André, né, o meu mais velho, pai, conta de novo aquela história lá de quando o senhor fez isso ou aquilo, da adolescência do meu marido, ou de quando ele se converteu. E eu acho interessante porque ele realmente, você vê que é genuíno, ele tem curiosidade de saber o que aconteceu com o pai. Às vezes eu conto alguma coisa minha também e ele para, eu vejo que ele fica olhando, fica prestando atenção. Então nós temos feito isso com os nossos filhos, nós temos feito isso, nós temos testemunhado. E aí quando eu penso em mim, né, que eu falo, Senhor, mas o que é pregar? O que é levar a tua mensagem? O que é... Aí Deus falou claramente para mim, testemunhe. Testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Fale sobre aquilo que Deus tem te ensinado. Fale sobre aquilo que você tem vivido. E é o que eu posso fazer aqui. É o que eu estou fazendo aqui. Que é o quê? É falando para os irmãos que existe um Deus que lá na época de Josué abriu o mar para ele passar. Mas que hoje esse mesmo Deus, ele fala com a gente. Esse mesmo Deus, ele nos ajuda a passarmos pelas nossas dificuldades, pelas nossas provações, como os irmãos testemunharam aqui. Que a gente dá glórias pelas coisas boas, mas a gente também precisa glorificar a Deus pelas dificuldades, porque são as dificuldades que fortalecem a nossa vida. São as dificuldades que nos renovam. São as dificuldades que fazem a gente ter casca para aguentar o que vem depois. Cada dificuldade que a gente vence está nos preparando para uma dificuldade maior. É assim. A nossa vida aqui nessa terra é isso. E a gente passa, é igual jogo, né? Eu costumo falar que é igual jogo. Cada fase
vai ficando mais difícil. Se você não vencer na primeira vez que ela aparece, ela vai vir maior, pior e mais difícil. É assim que funciona a vida. As dificuldades vêm não é para nos derrubar. As dificuldades vêm para nos provar e aprovar. Se a gente não vencer naquela primeira oportunidade, o que acontece? Ela vai embora, mas ela não some. Lá na frente ela vai voltar. E quando ela voltar, a gente não vai ser a mesma pessoa. A gente provavelmente vai estar mais velho, a gente vai estar com mais atribuições, a gente vai estar com mais dificuldades. Então, o interessante, o ideal é o quê? É a gente enfrentar a dificuldade quando ela vem. E aí a gente vê também em Josué 5, quando Deus fala para Josué circuncidar todo aquele povo que não era circuncidado. Porque eles haviam saído do Egito, o povo foi morrendo, os que eram circuncidados, que estavam no Egito, foram morrendo, e todos aqueles que haviam saído do Egito não haviam sido circuncidados. Eu vejo isso como o quê? Deus estava dizendo para Josué arrumar a casa, né? Organiza aí as coisas, organiza a casa, faz o que tem que fazer, santifica o povo, porque vocês vão tomar posse da herança. Então eu vejo que Deus quer nos abençoar, Deus quer dar responsabilidades maiores para a gente, Deus quer dar bens maiores para a gente, Deus quer dar aquilo que a gente deseja do fundo do nosso coração. Mas sabe por que muitas vezes a gente não recebeu ainda? Porque a gente não aprendeu a cuidar do que a gente tem. Nem o que a gente tem, a gente não aprendeu a ser grato ainda. Nem o que a gente tem, a gente não aprendeu a administrar ainda. Tem às vezes, né, aquele rapaz que tá, Senhor, eu quero casar, eu quero, né, uma mulher, manda uma mulher para mim. Aí você pergunta, tem emprego? Não. 0. Não pense nisso, então. Eu acho engraçado lá em casa que a gente conversa isso muito claramente com os meninos, né? Eu tenho 2 rapazes. E aí eu falo, meu filho, como é que uma pessoa que não tem emprego vai levar a namorada para tomar um sorvete? Porque eu falei, ó, mesada é para você. É para você aprender a administrar um pouquinho de dinheiro, saber como é que funciona, saber que dinheiro acaba, saber que dinheiro precisa ter cuidado, porque senão você acaba gastando aquilo que você não tem, né? Então a gente trata a mesada lá em casa para poder ensinar eles a administrar. Mas eu falo, já pensou você pegar a sua mesada, que mal dá para você, com as suas coisinhas mínimas, e ter que dividir com outra pessoa? Ele mãe, não rola não, né? Eu falei, pois é. Aí eu falo, então qual é o primeiro pré-requisito para pensar em namorar? Gente, tem que ter verba. Mulher é caro. Mulher é caro. E é verdade. Primeiro que você não vai querer uma mulher feia. Que eu digo que não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. Porque qualquer coisa a gente consegue se arrumar, a gente consegue se ajeitar. Mas a gente precisa de dinheiro, precisa de investimento. É verdade, gente. Então eu falo para eles, você vai mexer, você vai arrumar problema que você não precisa. Você está novo, vai estudar, vai pensar em outras coisas. E aí ele mesmo fala hoje, mãe, jogar é melhor, né? Isso aí, meu filho, vai jogar, vai estudar, vai curtir sua vida. Pode ter amizade? Pode. Pode sair para tomar um sorvete, conversar? Beleza, pode conhecer. Mas compromisso, assim, de namorar, né? Eu tenho uma namorada. Gente, isso é para quem está com a vida estabilizada. Lá em Provérbios, eu esqueci de anotar aqui, fala assim, primeiro cuide do seu rebanho e depois da sua casa. Ou seja, primeiro você vai ter uma renda, vai cuidar do seu rebanho, depois você vai pensar na sua casa. Depois você vai constituir uma família. Por quê? Porque amor não paga conta. Né? Amor não paga conta. A gente precisa ter estratégias para viver. Porque a gente se envolve em problemas que a gente não precisa muitas vezes. Por quê? Por falta de sabedoria. A gente se envolve em situações que a gente não precisava estar vivendo, problemas que a gente não precisava estar vivendo. Por quê? Porque a gente é precipitado. Deus tem o melhor para nós. Eu falo lá em casa. Qual a distância menor entre 2 pontos? Uma reta. Então Deus coloca aqui, ó, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você... Né? Tem uma sequência abençoada para seguir. Mas tem gente que quer viver em zigue-zague. Vai demorar mais para chegar no plano de Deus? Vai, chega um dia, chega. Deus não vai te abençoar? Abençoa, só que você vai demorar mais. Então, é igual o povo lá no deserto. Deus tirou do Egito
E em 11 dias, acho que 11 dias, dava para eles saírem do Egito e chegar na Terra Prometida. Foi 11 dias que eles levaram, não foi? 40 anos. Por quê? Desobediência. E a gente vê isso claramente também nos primeiros capítulos de Josué, quando Deus vai mostrando, obedece, Deus abençoa, desobedece, Deus tira a bênção. Por quê? Porque Deus não abençoa o pecado. Está em desobediência? Deus não quer da gente sacrifício, Deus quer obediência. Tem gente que obedecer é um grande sacrifício, né? Mas aí é de cada um. Mas Deus quer que a gente obedeça a palavra dele. Deus quer que a gente faça aquilo que ele está nos dizendo para fazer. E todo mundo tem essa vozinha. Essa vozinha que fala aqui dentro e fala assim, olha, se eu fosse você, eu não ia por esse caminho, não. Todo mundo tem isso. Por quê? Porque Deus fala que a palavra dele está gravada no nosso coração. Então pode ser aquela tribo mais longínqua lá no meio do mato, que nunca ouviu falar de Deus. Mesmo eles têm a lei de Deus no coração. E Deus fala, Deus mostra, do jeito deles, na cultura deles, mas Deus mostra. E aí no capítulo 6 a gente vê que quando Deus manda a estratégia, né, para Josué destruir Jericó, ele fala assim, vai destruir. Ele não fala que é só para matar as pessoas, não é só para destruir a cidade. Ele fala, vai destruir tudo. Por quê? Porque ali Deus queria construir um novo. Deus não queria construir o novo dele em cima de um alicerce velho. E aí a cidade inteira de Jericó é destruída, com exceção aonde ficava Raabe, né, da casa de Raabe. O resto todo é destruído. E muitas vezes a gente demora a alcançar a bênção de Deus. Por quê? Porque a gente teima em querer construir coisa nova em alicerce velho. A gente está seguindo na direção errada e ao invés de parar, avaliar, analisar o caminho que a gente está seguindo para poder ver se a gente está na direção certa, a gente fica quebrando cabeça. Lá em Jeremias 6,16, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Jeremias 6,16 fala assim. O Senhor Deus disse ao seu povo, fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam, nós não vamos andar nesse caminho. Então Deus fala, pare nas encruzilhadas. O que é encruzilhada? Bifurcações, lugares onde você precisa decidir. Vou para a direita ou vou para a esquerda, vou fazer o quê? Deus está falando, pare. Não sai decidindo, não sai fazendo as coisas de forma precipitada, não. Pare, observe o caminho, observe quais as opções que você tem. E aí, depois que você observar, escolha uma opção com oração, com dedicação, buscando em Deus, buscando o conselho das pessoas mais experientes. E aí, depois que você tiver uma escolha de caminho, aí você segue. E Deus te promete que você vai ter paz. Por quê? Porque você fez a escolha baseada na vontade de Deus. Não quer dizer que você não vai ter problema mais. Não é isso. Eu, por exemplo, eu casei, escolha diante de Deus, bonitinha, na igreja, com tudo certinho. Meu casamento é livre de problemas? Não. São 20 anos de labuta. Meu marido fala que meu galardão vai ser desse tamanho, a coroa, né? Bem grandona. Mas é isso. Você fazer uma escolha certa lá no início não quer dizer que isso vai te livrar de todas as provações, de todos os problemas, não. Mas isso vai te dar o quê? Vai te dar garantia de que você está seguindo a vontade de Deus. Deus não fala que Ele vai tirar os problemas da nossa vida. Ele fala que Ele vai estar conosco nos problemas. Ele não fala que Ele vai tirar o deserto da nossa vida. Ele fala que Ele vai caminhar com a gente no deserto. Ele vai estar com a gente até o fim. E hoje, quando eu estava lá em casa, né, de manhã cedo, chorando e pedindo a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me mostra, Senhor, me diz. E Deus falou claramente no meu coração, você precisa fazer isso, isso e isso. Era algo que eu precisava resolver, que estava tirando a minha paz, que por um tempo foi algo bom na minha vida, mas que agora não está sendo mais. Eu ainda não tenho permissão para falar o que é, mas era algo assim, que por um tempo, durante 2 anos, foi algo muito bom. Mas que nesse momento, não cabe mais na minha vida.
E Deus tem me ensinado isso, que a gente precisa viver com Ele, estar disposto a ouvir a vontade dEle, dia após dia. Não tem receita pronta que vai durar para sempre. Que você vai fazer essa receita todo dia e sua vida vai ser uma maravilha todo dia. Não existe isso. Eu achava que se eu fizesse tudo certinho, ia chegar um momento que a minha vida ia ter uma guinada, depois ela ia estabilizar e pronto, só na glória, né? Aqui nessa terra, tudo em paz, não ia ter problema. Eu vivia nessa ilusão e vivia assim muito tempo. Até que eu entendi, Deus deu aquela chacoalhada e falou assim, epa, vem cá. Não existe essa ilusão não, isso é ingenuidade. A vida é uma batalha diária e a gente vê isso em Josué. Eles tiveram que conquistar pedaço por pedaço da terra. E não foi luta fácil não. Lá no capítulo 7 a gente vê que eles foram derrotados em Ai, eu não sei como é que pronuncia. Por quê? Porque o povo, um homem lá do povo desobedeceu. Deus falou, não é para pegar os despojos para si, os despojos são do Senhor. O homem foi lá, pegou, enterrou no meio da tenda dele e ficou caladinho. O que aconteceu? O povo foi para a guerra e perdeu. E aí Josué falou, Senhor, como assim? O Senhor disse que a gente ia ganhar, que a gente ia... Deus falou, eu disse que vocês iam ganhar se vocês me obedecessem. Vocês não estão me obedecendo. E aí descobriram quem era o homem, fizeram ele devolver as coisas. E a casa dele inteira, os animais, todo mundo foi morto. Para servir de quê? De testemunho de que Deus quer da gente obediência. É obediência que Deus quer e a gente fica quebrando cabeça. E aí no capítulo 8, eles vão lá, lutam novamente contra Ai e vencem. Deus mostrou claramente o quê? Que é a obediência que Ele quer da gente. E não fala que você não sabe o que Deus quer, não, porque Deus fala. Deus fala com a gente. Sabe por que a gente não ouve? Porque a gente não quer ouvir. Mas que Deus fala, Deus fala. Sabe por que muitas vezes você está dizendo, minha vida está um problema, minha vida nada dá certo, minha vida nada acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando para a vida do outro. A gente está querendo a vida do outro. A gente está usando o padrão para a nossa vida do outro. Com essas benditas redes sociais que tem hoje, como diz o pastor Herman, né? O trem do cão, né? Que o pastor Herman fala. Eu morro de rir quando eu ouço ele falando disso, a invenção do cão. Gente, quando você entra na rede social para buscar algo que você vai aplicar na sua vida para você melhorar, glória a Deus, você está usando algo como instrumento para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para trazer crescimento para você. Ótimo. Internet, rede social, ótimo. YouTube, ótimo. Agora você fala assim, eu vou olhar só uma coisinha aqui. E essa coisinha vira 2, 3, 4 horas, você passeando na vida dos outros. Que a gente sabe que na maioria das vezes nem verdade é. Porque ninguém posta prato com arroz e feijão e ovo frito. Né? Começa por aí. Quando posta é fazendo alguma graça. E aí você passa 2, 3, 4 horas da sua vida que você poderia estar estudando, poderia estar orando, poderia estar buscando a Deus, poderia estar cuidando da sua família, cuidando da sua saúde. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para caminhar, eu não tenho tempo para fazer exercício, mas tem tempo para ficar 2, 3, 4 horas em Instagram, em Facebook, em YouTube. Para isso você tem tempo. Eu não estou dizendo que é pecado você entrar em rede social, não estou dizendo que é pecado você ter acesso à internet, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o modo como a gente está usando esses instrumentos que estão sendo colocados nas nossas mãos. Como nós estamos utilizando aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Você sabe o que é que nós temos de mais precioso na nossa vida? Tempo. Porque se a gente tiver tempo, a gente faz qualquer coisa. E aí, quantos de nós está pegando 1, 2, 3, 4, 5 horas, às vezes o dia inteiro, e dedicando a séries de Netflix, de internet? Valéria, isso é muito bitolada, isso é coisa de gente quadrada. Eu falei isso essa semana para o meu filho. Eu falei, filho, eu vou repetir para você o que eu
falava para os adolescentes quando eu era adolescente. Eu prefiro ser quadrada e ir direto para o céu do que ser redonda e rolar direto para o inferno. Eu prefiro ser quadrada e ir direto para o céu do que ser redonda e rolar direto para o inferno. Por quê? Porque a gente tem que se posicionar. Deus tem uma herança maravilhosa preparada para nós. A nossa terra prometida é o quê? É o céu. Mas isso depende das atitudes que nós estamos tomando hoje. O passado a gente não mexe mais, passou. Ele só serve de referencial para coisas que você pode melhorar e repetir, ou então para coisas que você não deve mais fazer. É só para isso que serve o passado. O futuro, ele não chegou ainda. Agora, o presente é a única coisa que a gente tem. O que eu estou fazendo hoje para garantir que a minha vida realmente vai estar de acordo com a vida das pessoas que vão para o céu? Como é que a minha casa está organizada de forma a glorificar o nome de Deus? Eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando das minhas coisas de forma diligente, de forma organizada? Quem não assistiu, quem não estava aqui, não viu pela internet, há uns 15 dias antes do congresso, o pastor Herman pregou a respeito de preguiça. Eu falo que aquela pregação ali, a gente deveria assisti-la todo dia, para ter certeza de que a gente entendeu o que aquele recado ali do pastor Herman quer dizer para nós. A preguiça tem destruído a vida das pessoas. Na verdade, os extremos, porque a preguiça de um lado, né? Ou então o super trabalho do outro, onde as pessoas trabalham e não param para pensar se aquilo que elas estão fazendo realmente está de acordo com a vontade de Deus. Porque o que é a vontade de Deus? É aquilo que Deus tem para nós de forma específica. Eu não preciso olhar para a vida do outro e querer a vida do outro e querer a bênção do outro. Por quê? Porque Deus tem algo muito bom para mim. Mas sabe por que muitas vezes eu não estou vivendo? Porque eu não paro para perguntar para quem sabe. E quem é que sabe? Assistência 24 horas, Espírito Santo. Assistência premium. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Para e pergunta. Só que não para, pergunta e sai correndo, não. Para, pergunta e espera Ele dizer. Porque muitas vezes a nossa oração é só uma lista de compras, né? Como diz o Lucas lá no perfil dele do WhatsApp. Parece uma lista de compras. Você pede. Amém. Vai embora. Você já parou para pensar que Deus pode querer estar te respondendo as coisas que você está perguntando para Ele? E que muitas vezes você não está ouvindo porque você simplesmente não para ouvir? E aí a gente vai lá em Coríntios 9, 25 a 27, que fala assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para adquirir uma coroa que logo perece. Nós, entretanto, nos submetemos a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que dura para sempre. Por isso, não corremos como quem corre sem alvo, e não lutamos como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, após ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificada ou desaprovada. Gente, chegar no céu é duro, é difícil, é desafiador, é todo dia. Não tem um segredo assim para dizer, eu fiz hoje, o que eu fiz hoje vai valer para o resto da vida. Não, é todo dia. A gente precisa escolher querer Deus todos os dias. A gente precisa escolher querer estar com Cristo todos os dias. Como os irmãos falaram no testemunho, as orações nos sustentaram. É isso. É saber que todos os dias eu preciso estar em comunhão com Deus. Para quê? Para eu saber o que Ele quer para mim nesse dia. Então, todo dia eu preciso perguntar e eu preciso parar para ouvir. Agora, se eu não paro para perguntar, eu também não paro para ouvir, eu também não paro para saber, como é que eu vou saber o que Deus quer para mim? Como é que eu vou saber o que Deus tem para mim de forma específica?
E aí a gente fala assim, mas o que eu faço para entender a voz de Deus? Eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não sei quando é que é Deus que está falando. Por experiência própria, eu digo que você vai saber no dia que você se aquietar. No dia que você conseguir parar. Deixar a confusão em volta, deixar os problemas, deixar as perturbações e você parar. É parar que eu digo, é parar mesmo. Não, parar para ler a Bíblia. Não, é parar. Fazer nada. Parar. Eu tive que fazer esse treinamento durante muito tempo. Às vezes eu colocava o relógio 5 minutos, eu não conseguia parar de 5 minutos no timer. Aí com o tempo eu fui parando 10, fui parando 15. Por quê? A agitação da nossa mente faz com que a gente não consiga perceber o que Deus está falando com a gente. Porque Deus fala. Sempre fala. Ele sempre mostra o que Ele quer. Só que a gente não consegue ouvir porque a gente está agitado. Porque a gente está com tanta preocupação, com tanta agonia. E a gente não consegue parar. Nesse mundo de hoje, parar é um grande desafio. É um grande desafio. E eu vejo que lá em Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, ser sacrifício não é fácil. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a nossa razão. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a gente renova a mente? A gente precisa parar para saber o que está aqui dentro. Como é que você vai renovar o que você nem sabe o que é? Você nem sabe o que tem lá dentro. Como é que você vai renovar? Então, todo início de mudança parte de você saber como você está nesse momento. Está com problema no casamento? Para e faz um balanço. Já ouviu falar em balanço geral que as lojas fazem? Para saber como é que está o estoque, como é que está o pagamento, como é que estão as entradas e saídas? Pois é. Pare e faça um balanço da sua vida. Anote, escreva. Coloque os pontos positivos que vocês viveram, coloque os pontos negativos que estão sendo fonte de problema. Ai, Valéria, mas isso dá muito trabalho. Tu já viu coisa boa ser fácil? Tu já viu coisa boa? Pensa numa coisa muito boa que você tem e fala que caiu do céu na sua cabeça. Você não teve que lutar, conquistar, batalhar para conquistar, para conseguir. Ah, eu estou tendo problema com meu filho. Meu filho está rebelde, está dando muito trabalho na escola, não quer estudar, não me respeita. Faz uma lista. Desde quando seu filho nasceu e vem pontuando os momentos importantes da vida do seu filho. Você estava presente? Você foi uma mãe, um pai presente? Ou você dava presente para compensar a falta que você fazia na vida dele? Tudo que a gente quer mudar parte do princípio de você saber como aquela situação está agora. É o que fala em Jeremias 6,16. Pare, avalie, olhe o caminho que você está seguindo. Faça escolhas conscientes. Para de querer colocar na sua vida o projeto que Deus tem para a vida dos outros. Deus tem um projeto para a sua vida. Algo específico para você, porque Ele não criou ninguém igual. Nós todos somos a imagem e semelhança de Deus, mas Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele criou um projeto específico para cada um de nós. E a gente só vai viver esse projeto específico no dia que a gente parar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Eu dei esse testemunho na quarta-feira passada, no devocional. E eu falei, houve uma época que eu
quase perdi meu casamento. Mas foi assim, quase. Sabe aquele quase, assim, bem grande? Por quê? Eu estava na obra, eu estava na igreja, eu estava fazendo um monte de atividades. E onde é que estava meu marido? Lá no fim da fila. O que sobrava para ele? Quase nada. Uma mulher estressada, cansada. E isso foi ano após ano, e ele tendo paciência. Claro que ele tem a parte dele de responsabilidade também, mas eu estou falando da minha, porque eu posso falar de mim. Eu sei que eu contribuí e muito para chegar no ponto de buraco que chegou. Por quê? Falta de sabedoria. Eu estava na igreja, estava fazendo um monte de coisa. Trabalhava, estudava, estava na igreja, estava visitando, estava com um grupo de jovens. Eu era super empenhada. Mas eu não estava fazendo o que eu escolhi fazer. Porque Deus não obriga ninguém a casar. Eu casei porque eu quis. E Deus começou a ministrar no meu coração. Mulheres casadas cuidam das coisas do mundo, de como agradar o seu marido. Mulheres solteiras cuidam das coisas de Deus, de como agradar a Deus. Como foi difícil aprender isso. Como está sendo. É um tratamento diário, ainda passo por isso. Mas é bíblico. A Bíblia traz para nós princípios. E toda vez que a gente quebra esses princípios, a gente arruma problema para a nossa vida. Em relação a filhos. Quantas e quantas vezes eu sentada ali naquele cantinho, eu falava assim, Senhor, como eu quero trabalhar para Ti, como eu quero estar envolvida na obra, como eu quero fazer alguma coisa. E sabe o que Deus respondia para mim? Seu ministério é seu marido e os seus filhos. Tá bom, Senhor. E aí eu ia lá, brigava de novo. Mas Senhor, mas eu quero. E aí eu começava a me envolver, teimosa, né? Começava a me envolver com alguma coisa. Dali a pouco o trem dava ruim, desandava. E aí Deus falava, seu ministério é seu marido e seus filhos. Enquanto eles não estiverem bem, você não tem permissão para fazer outras coisas. Porque primeiro a gente tem que cuidar do quê? Da nossa casa. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter filho. Por isso a responsabilidade da escolha para os solteiros, viu? Casamento não é brincadeira. Você está escolhendo a pessoa que vai dividir a sua cama, a sua pasta de dente, que vai dividir a sua vida com você o resto da sua vida. Essa história de que não deu certo, separa, isso é uma ideia do capeta. Casamento é para sempre. Por isso a responsabilidade quando a gente vai escolher. É uma aliança não só diante dos homens, não. Isso aqui não é um pedaço de metal que qualquer coisa estraga, não. Isso aqui é uma aliança diante de Deus. E eu falo isso para o meu marido. Eu falo, amor, a sua sorte é que o meu compromisso, maior do que o que eu tenho com você, eu tenho com Deus. Porque se dependesse só do compromisso que eu tenho com você, eu tenho certeza que a gente não estava mais junto. É Deus quem sustenta. Por isso a gente tem que ter essa convicção. Mas Valéria, por que você está falando de tudo isso? Estava lá em Josué, falando de herança, estamos aqui falando de família. Porque, gente, Deus quer dar o melhor para nós. A herança que Deus tem para nós é nessa terra também, não é só lá no céu, não. Deus quer que a gente viva o melhor nessa terra. Mas sabe, para viver o melhor nessa terra, a gente precisa ser organizado, a gente precisa ser disciplinado, a gente precisa ser temente a Deus o tempo inteiro, a gente precisa buscar em Deus todo dia. Como eu falei no início, hoje eu tive que tomar uma decisão que, olha, eu já tomei algumas vezes, não é a primeira vez, mas toda vez que eu tenho que tomar, dói. Do mesmo jeito, como se eu estivesse tomando essa decisão a primeira vez. Mas Deus falou, faz assim, que vai dar legal. E aí eu fiz, mas está doendo ainda, não ficou legal ainda. Não aquietou ainda, está doendo. Mas a gente precisa entender isso, que vida com Deus, para a gente viver o melhor de Deus nessa terra, Deus não quer holocausto, Deus não quer cabrito morto, Deus não quer, Deus quer obediência.
Ele quer falar com a gente, quer que a gente obedeça e faça aquilo que ele está fazendo. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Mas ele está falando, faz. Eu tenho um testemunho assim, que eu tenho muito orgulho, do meu pai. Meu pai, ele saiu de casa aos 17 anos. Ele não conhecia Cristo ainda assim. Sempre foi muito católico, mas não tinha aquela intimidade, né, com Deus. E se converteu já com 20 e poucos anos. E aí ele estava morando aqui em Brasília, já em Sobradinho. E Deus falou para ele já era na época, tinha um emprego público, uma vida estável, né, para aquela época, 60 anos atrás, né, era muito importante. E Deus falou para ele, vai para o seminário. Meu pai não titubeou, ele tinha na época acho 24, 25 anos, largou tudo. Inclusive minha mãe, que na época eles eram namorados, largou tudo e foi para o seminário. Ficou 5 anos, depois voltou. E aí, né, retornaram, meu pai e minha mãe, casaram e tudo. Mas assim, só para dizer que loucura. Naquela época, alguém largar um emprego público, naquela época, 60 anos, né? Hoje já é loucura quando alguém fala isso, imagina naquela época. Mas o quanto Deus honrou. Quando ele voltou, já pastor, Deus deu muito mais do que o que ele podia imaginar, do que ele largou naquela época. E foi bênção. Eu gosto muito de ver, já encerrando, de ver biografias de pessoas de superação. Sabe aquelas pessoas assim que estavam no nada, já no 60 anos, 70 anos, e aí de repente a pessoa conseguiu descobrir alguma coisa, ou inventar alguma coisa, ou criar uma empresa, que aí aquela pessoa cresceu e morreu vencedor, sabe? Foi para a glória vencedor. Mas aí eu lembro de Abraão, que Abraão foi fiel a Deus a vida inteira. E Abraão contemplou de longe a promessa. E morreu sem alcançar. Ele tinha simplesmente um filho. Que ele sabia que daquele filho Deus ia fazer uma grande nação. Mas ele não chegou a contemplar a grande nação. E eu digo para você nessa noite que a gente aprende a obedecer a Deus quando a gente aprende a se relacionar com Ele. E relacionamento requer tempo e disposição. No momento que a gente parar para buscar com empenho a vontade de Deus, para buscar com empenho ouvir essa voz, Ele vai falar. Vai falar da forma que você vai saber que é Ele que está falando. Às vezes alguém me pergunta, como você sabe que é Deus que está falando com você? Olha, eu não sei como é que Ele fala, mas eu sei que é Ele. Eu sei que quando Ele fala, eu sei que é Ele que está falando. Como foi hoje de manhã. Então assim, eu gostaria de encerrar a nossa palavra nessa noite. Se você não gravou nada do que eu falei, pense só em obediência a Deus. Se você conseguir pensar nessa frase, meditar nessa frase, obediência a Deus, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Eu queria convidar você que, de repente, não conhece esse Deus ainda, da forma como a gente está falando aqui na frente. Mas você gostaria de conhecer. Você ainda não sabe como isso funciona. E eu te digo que eu também não sabia. Estou aprendendo. Eu queria te convidar para levantar sua mão. Para a gente orar por você. Para que Deus possa falar com você e mostrar para você que Ele tem um plano para a sua vida. Assim como Ele tem para o meu. Assim para a minha vida, assim como Ele tem para a vida de cada um aqui. E Ele quer te mostrar esse plano. Então, se você quiser que a gente ore por você, levante a sua mão. Para que Deus possa te mostrar, para que Deus possa falar com você, para que Deus possa te orientar naquilo que você precisa entender. E eu te digo que isso não tem nada a ver com conversão. Isso tem a ver com santificação. Quando a gente levanta a nossa mão e fala assim, Senhor, eu te aceito pela primeira vez, né? Jesus no coração. A gente está tendo um passo onde a gente vai ser salvo. Mas a santificação, ela começa desse momento para frente.
E santificados a gente vai precisar correr atrás a vida inteira. A conversão tira o homem do mundo. E a santificação tira o mundo do homem. Palavras de João Wesley, se não me engano. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que Deus possa nos fortalecer. Que Deus possa nos ensinar a parar para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Amém?